Programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Conexão Ceará. E o programa de hoje, nós vamos bater um papo e conhecer um pouco da história da Natalícia Tracy. Ela é ex-funcionária doméstica brasileira que acaba de assumir um cargo no governo dos Estados Unidos. Isso mesmo, no governo do Joe Biden. Natalícia, ela se mudou para os Estados Unidos em 1989 e acabou submetida a jornadas abusivas de trabalho. De lá para cá, ela se engajou na articulação com diversas organizações e seu trabalho resultou na aprovação em Massachusetts. Por sua experiência pessoal, acadêmica e profissional, ela foi nomeada conselheira sênior para a Agência de Saúde e Segurança Ocupacional do Departamento de Trabalho do governo Joe Biden. Está no ar mais um Conexão Ceará e hoje contando a história da Natalícia Tracy. Olha, primeiramente quero agradecer a Natalícia, gente. A gente já estava tentando essa entrevista por conta do trabalho que ela desenvolve na comunidade brasileira nos Estados Unidos, principalmente na época que a pandemia estava num momento mais crítico. Ela estava lá naquele business, naquela correria muito ocupada, e a gente tentou umas 2, 3 vezes, entendemos o quanto ela estava ocupada, mas ela encontrou generosamente um espaço na sua agenda para conversar com a gente hoje. Obrigada a vocês. Natalícia, primeiramente, o nosso bate-papo, a gente sempre começa aqui conhecendo um pouco mais dos nossos convidados e sabendo como foi essa trajetória até os Estados Unidos. Primeiramente, você é de que estado no Brasil? Eu vim de São Paulo. Você nasceu em São Paulo? Você é paulista ou paulistana? Eu sou paulista. Eu me considero paulista. É uma história bem longa e complicada que nós não temos tempo para falar sobre isso hoje. Mas você nasceu em São Paulo, capital? Sim. São Paulo, capital. E o que é que você fazia antes de ir para os Estados Unidos? O que é que você trabalhava com o quê? Com que idade você foi para os Estados Unidos? Com 17 anos, eu já estava arrumando meus documentos para vir para os Estados Unidos. Então não estava fazendo ainda muita coisa, né, nessa idade. Na realidade, eu estava trabalhando de babá. E a família que estava para vir para os Estados Unidos me convidou para vir ficar com eles aqui 2 anos. Você conheceu uma família de americanos, foi isso? Tinha uma família de americanos? Aí você foi com eles? Como é que foi essa sua imigração? Não, era uma família de brasileiros. Uma família de brasileiros que estavam para vir morar aqui nos Estados Unidos por 2 anos. Olha só! Era um compromisso de pesquisa, né, com o Brigham and Women's Hospital. E aí eles me convidaram para me vir ficar com eles 2 anos e cuidar do filho deles. Eles tinham um filhinho de 2 anos para morar 2 anos aqui. Eles estavam muito preocupados com o período de adaptação da criança, porque era muito pouco tempo e eles estavam que seria muito difícil essa transição, então eles queriam que uma pessoa viesse para que a criança não tivesse uma experiência tão difícil, né? E de uma mudança tão radical, né? Mudar de país, mudar de língua, aquela coisa. E quando você recebeu esse convite, Natalícia, assim, você quer trabalhar, quer ir morar nos Estados Unidos? O que eram os Estados Unidos na cabeça da Natalícia com 17 anos de idade? Então, eu não pensava em Estados Unidos, né? Na realidade, eu pensava que eu queria estudar no Brasil, eu queria construir uma vida no Brasil. Eu não tinha sonhos de Estados Unidos, até que essa família disse: olha, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, onde você vai ter oportunidade de estudar, de conhecer outras culturas, de aprender outras línguas, né? Vai ser muito interessante. É uma oportunidade que as pessoas só sonham em terem nas suas vidas. E eu pensei, ok, então
nessa idade que eu estava de 17 anos, é uma idade que nós somos muito aventurosos, né? E eu pensei, claro, eu quero estudar, o meu sonho é estudar, eu quero aprender, eu tenho muito assim, vontade, né? Era um dos meus maiores sonhos, era de estudar. Então, para mim não tinha proposta melhor do que vir para os Estados Unidos para estudar. Como foi que a sua família recebeu essa notícia? Tinha mãe, tinha pai, ainda tenho mãe, né? Tenho uma família bem grande no Brasil. Eu venho de uma família trabalhadora, humilde, que acredita que nós devemos trabalhar duro e fazer o melhor nosso, né? Dar o nosso melhor. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito respeitada e pelos seus colegas de trabalho, pelos nossos amigos, todo mundo que o conhecia, e ele simplesmente teve uma pausa e eu tive que trabalhar duro para convencê-lo que seria uma coisa boa e que eu não iria fazer nenhuma coisa errada e que seria apenas por 2 anos e que eu já estaria retornando em apenas 2 anos. Mas lógico que não foi verdade, né? 2 anos agora está se tornando 30 anos, né? Olha só. Quando você chegou nos Estados Unidos, qual foi o principal impacto? Qual foi vamos dizer assim, o que é que te impactou mais? O que foi que nossa, aqui isso é muito diferente de São Paulo. O que foi que te tocou mais na chegada em Boston em 1991? Foi o calor humano. Eu senti que era muito frio, era não só frio em temperatura, mas as pessoas eram muito distantes. Não era aquela que a gente tem no Brasil, das pessoas se falarem, das pessoas se envolverem, né, se comunicarem. Então, isso foi um pouco difícil entender. Para mim, isso foi um choque muito grande, de não ver ninguém na rua, das pessoas serem muito resguardadas, né, muito privadas. O choque cultural, então, para você foi o que mais você estranhou, né? Assim, em termos de convivência, em termos de outro país, o choque cultural. Naquela época, em 1991, a comunidade brasileira já tinha um número expressivo de pessoas? Você conhecia brasileiros? Você tinha contato com brasileiros em 1991, quando você chegou? Não, muitos poucos. Eu vim realmente entender que existia uma grande comunidade de brasileiros foi em 2005, quando eu estava fazendo o meu mestrado, quando eu fui fazer a tese do meu mestrado. Mas então até eu não entendia que existia uma comunidade com lojas e supermercados e padarias. Eu fiquei bem isolada da comunidade brasileira. Nossa, então quase 14 anos após a sua chegada, né? 14 anos após. Sim, porque o que aconteceu, há 2 anos depois eu conheci o meu marido, que era americano, e nós nos casamos e fui morar numa comunidade bem americana, né? E aí, com todos os amigos americanos, então eu nunca me integrei na comunidade brasileira, então até, né, mais tarde. Após você chegou, com 2 anos após sua chegada, você casou logo com o americano ou demorou um pouquinho? 3 anos depois. Olha só. Você chegou, você foi trabalhar com o papai. E aí você tinha prometido para o papai, que você não sabia o que ia acontecer, você falou que ia voltar com 2 anos. Uhum. O que foi que aconteceu com a Natalícia, que ela disse, nossa, esse lugar é perfeito para mim viver minha vida, esse é o lugar onde eu posso realizar meu sonho, que é o chamado sonho americano, que todos os imigrantes vão em busca. Você não foi em busca desse sonho, você foi com uma família e acabou tendo esse sonho lá no local. O que é que aconteceu realmente para você dizer, vou ficar mais um tempo por aqui? O que aconteceu?
O que aconteceu foi que a família que me trouxe, as promessas que foram feitas, como sempre, nenhumas foram cumpridas. Eu me senti frustrada e estava chegando a hora de ir embora e eu ainda não tinha feito ainda nada. Então, eu decidi que, poxa, se aqui é o país, né, das pessoas construírem e realizarem os seus sonhos, eu estou aqui e ainda não fiz nada, eu não vou embora. Eu decidi que eu não iria embora antes de construir, de conquistar os meus objetivos. Como foi essa trajetória até hoje se tornar um ativista político, um ativista que luta pelos brasileiros, pelos trabalhadores? Como tudo começou? Você sentiu na pele o que era ser imigrante? Claro, porque nessa família que me trouxeram, eu estava trabalhando 7 dias nas semanas, eu fiquei responsável por todo o trabalho da casa e eu recebia $25 por semana. Então, foi um trabalho que hoje, sabendo tudo que eu sei, é considerado um trabalho escravo. Então, eu realmente, sem família, sem falar inglês, sem estudo, sem dinheiro, eu acho que realmente não consigo entender, não consigo imaginar ninguém numa situação tão mais difícil quanto a situação que eu estava. E a única pessoa que eu conheci, que era um brasileiro que poderia ter me ajudado, ele queria tirar proveito, né, da minha situação já difícil. Então, eu me considero que estava realmente sozinha. Então, eu senti que não tinha tido oportunidade nenhuma durante esse tempo. Então, eu tive que criar minhas próprias oportunidades. A minha sorte foi que realmente eu conheci o meu marido logo em seguida que eu saí da casa dessa família, né? E já começamos a namorar. Como foi esse encontro? Porque você até então não estava com o inglês muito afinado. Como foi o encontro com o marido? É seu esposo até hoje? Ele ainda é seu companheiro até hoje? Então, o meu marido foi engraçado porque eu estava indo para a escola, né, de curso de inglês, e o meu marido, o carro dele tinha quebrado e nós nos encontramos por acidente. Olha só! Por acidente, nos conhecemos por acidente. Tinha apenas um mês que eu tinha saído da casa da família. E ele falou assim que Antes de você continuar a história, você tocou num ponto importante. Estava indo estudar inglês. Você já sentiu uma necessidade e já tinha uma preocupação em entender e em estudar, em se adaptar à língua dos Estados Unidos naquele momento, principalmente um momento que você estava frágil, estava em fragilidade, saindo de uma família que tinha te levado, estava trilhando novos caminhos, novos sonhos para a sua vida? O inglês ali, você sentiu a necessidade de estudar isso? Não, o inglês desde o começo. O inglês desde o começo, eu sinto que ele é essencial, porque a partir do momento que chegamos em um país onde é uma língua diferente, uma cultura diferente, nós temos a necessidade, nós temos a obrigação de aprender a língua. E eu já estava aprendendo eu mesma, já estava tentando me ensinar com o dicionário, com o jornal. Eu não fiquei parada, porque eu me sentia cega e muda e surda, porque quando você escuta e você não entende, você vê, mas você não sabe ler, então para mim isso foi uma coisa que me perturbava muito, era muito difícil estar naquela situação de não ter voz. Então eu queria muito aprender e eu sabia que o caminho que ia me levar a sucesso era através da educação. Então, olha, que bacana, que mensagem bacana, inclusive para alguns brasileiros que possam estar nos acompanhando nesse momento, que alguns não se preocupam com isso, preferem viver naquele mundo muito reduzido, e você dá esse testemunho, essa experiência de vida agora, ajuda até no abrir os olhos, os horizontes de alguns imigrantes. E aí, voltando agora à história do encontro com seu esposo, o carro quebrou, você estava indo para o inglês, aí vocês se encontraram.
Sim, se encontraram e para ele foi a coisa mais linda que ele poderia se encontrar na vida dele, lógico, morena, exótica, brasileira, né? E ele me convidou para jantar fora. Eu falei não. Anos, né? Você tava 2, quase 3 anos, 20 anos e tudo. Eu estava com 20 anos de idade. 20 anos. Então, o americano tirou, com todo respeito. Como é o nome do seu esposo? Como é o nome dele? William. William? Sim. O William, então, tirou na loteria, porque estava ali, teve o prazer de conhecer a esposa, que é o amor da vida dele, num prego de um carro, e ela ia passando, e de repente todo esse destino uniu vocês. E aí, como é que vocês, como foi o começo? Você já falava inglês? Você já conseguia se comunicar? Você se comunicava com o William naquele momento? Eu já me virava, né, bem, porque eu já estava estudando há 1 ano o inglês, né, estava se virando bem o inglês, mas eu tinha decidido que eu não estava interessada em ninguém, eu estava interessada em estudar. Tanto que no meu próximo emprego que eu tinha começado, cuidando de uma outra criança, eu fui de babá, eu falei para ela que o mais importante para mim era casa, comida e tempo para estudar. Mesmo que ela não me pagasse, não fazia diferença. O que eu precisava era de tempo para estudar. Então, esse foi o meu contrato que eu negociei no meu novo emprego. Realmente, estudo para mim era tudo. Como foi que você começou a se interessar por causas sociais? Que você é socióloga, estudos laborais. Quando foi que você começou a perceber que você poderia ajudar outras pessoas com seu ativismo? Que momento que você sentiu essa necessidade? Olha, honestamente, eu tranquei na caixinha as dificuldades que eu passei aqui nos 2 primeiros anos. E quando eu comecei a fazer a pesquisa com a comunidade brasileira, já trabalhando no meu mestrado, eu comecei a conhecer pessoas que estavam passando por momentos muito difíceis, tendo muitas dificuldades. E isso comecei a pensar, uau, coisas que eu passei já há quase 15 anos atrás, não foi uma coisa que simplesmente aconteceu comigo, está acontecendo ainda hoje. Então, isso gerou uma necessidade de eu me envolver com a comunidade, de eu tentar fazer algo. Então, eu terminei o meu mestrado e tentei aproximar mais da comunidade brasileira, entender mais, comecei a fazer voluntário no Centro do Trabalhador Brasileiro, e eu estava para começar o meu PhD na Boston University, e estava já fazendo voluntário no centro, algumas horas. Então, essa necessidade de ajudar outro ser humano vem da minha própria dor, que eu já sofri aqui como imigrante, de ser maltratada, de ser marginalizada, de ser tratada como se eu fosse invisível. Então, isso criou mais em mim uma vontade de querer mudar as leis, de querer que as pessoas sejam tratadas com a humanidade e dignidade, né? Então, eu cresci muito com o meu mundo acadêmico, com meus estudos, com as oportunidades que tive de fazer internship na Harvard, na Brown University, trabalhando na UMass. Então, eu fui crescendo de uma forma que com meus estudos e através do centro, de entender a importância de ter poder político, né, de conhecimentos, né, de fazer essas pontes onde cria oportunidades para a comunidade. Então, isso foi muito importante para mim e sempre continuar criando esse poder político na nossa comunidade, não só social, mas político, de saber como você consegue fazer as coisas acontecer. E através dos meus estudos, né, e do que eu tenho visto na comunidade, isso é muito, muito importante. Qual foi o ano que você começou a se envolver voluntariamente no Centro do Trabalhador Brasileiro? Qual foi mais ou menos o ano? Só para mim fazer... Foi mais ou menos que eu terminei o meu mestrado em 2005, 2006, mais ou menos, eu estava começando, mas o centro teve um grande problema, quase fechou,
em 2009, e foi quando eu decidi que eu não poderia deixar o centro fechar, porque era um espaço onde eu estava, as pessoas usavam o centro como uma bolha salva-vida. Foi na época do housing, né, que aconteceu com o mercado a bolha imobiliária, né? Exato, a bolha imobiliária estava tendo muitos problemas e a comunidade realmente necessitava de um espaço onde podiam acolher e resolver vários problemas. Então, quando o centro estava para fechar, eu disse, eu não vou deixar o centro fechar. Essa organização precisa existir. E antes disso, antes desse momento, em 2006, qual eram os anseios da comunidade brasileira naquele momento, 2006? O que é que a comunidade brasileira necessitava naquele momento? Se você voltar agora seu pensamento para trás e pensar, naquela época havia uma necessidade, havia uma carência disso. Qual era a necessidade da comunidade brasileira naquele momento, em 2006, quando você começou a ser voluntária lá no Centro do Trabalhador Brasileiro? Era roubo de salário, problemas com a imobiliária, né? Porque eles pegaram aqueles loans que era fluid, que não era fixo, estavam tendo muitas pessoas estavam perdendo suas casas, muitas pessoas tentando retornar para o Brasil, muita perca dos seus investimentos, é o que mais estava acontecendo naquele momento. E como eles estavam perdendo investimento, então roubo de salário, as pessoas tendo que fechar suas companhias, não poder pagar outras pessoas, estava sendo um dos grandes problemas no momento. Então, o roubo de salário sempre foi um grande problema na comunidade, e ele aumenta de acordo com as dificuldades da economia. Se a economia está pior, ele aumenta na comunidade. Então, se a economia está estável, ele fica um pouco mais estável também. Mas, infelizmente, ele nunca para de acontecer. Você se formou em advogada, não? Não, eu sou socióloga. Eu fiz computação, depois eu fiz social psychology, fiz uma concentração em antropologia com justiça criminal, fiz também a counseling e fiz política social e sociologia, onde no meu doutorado eu cursei raça, etnia, imigração, política imigratória e família. Uau, 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 uau! Muitos aplausos virtuais. Eu gosto de estudar. Nossa Senhora, que currículo, né? E o bom desse currículo é que você divide isso com as pessoas. Quando eu digo divide, é porque você ajuda, você pega o seu conhecimento para ajudar as pessoas. Esse foi o bate-papo com a doutora Natalice Trace, que tem um trabalho sensacional, um trabalho espetacular dentro da comunidade brasileira de muitos anos. Vida longa ao seu trabalho e vida longa ao Centro do Trabalhador Brasileiro. Obrigado por essa entrevista. Conte sempre com a gente aqui. Obrigado, doutora Natalice, pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Foi um prazer.